Olá, bom dia. Meu nome é Darlan, sou professor da área de gestão e hoje terei uma aula juntamente com vocês sobre o tema desenvolvimento de produtos e serviços na ação empreendedora. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, fiquem na liberdade de levantar uma das mãos, acionar o professor, que eu ficarei muito feliz em respondê-los. Vamos lá, para nós avançarmos aqui então, qual que é o grande objetivo da nossa aula hoje? O grande objetivo é nós compreendermos algumas palavras-chave. Quais são essas palavras? Empreendedorismo, criatividade, inovação, pensamento de design thinking e prototipagem rápida, além da inovação aberta. Avançando aqui, o que é então empreender, ação empreendedora, conforme eu coloquei aqui no quadro para vocês? Alguém que saberia me dizer o que é empreender, o que é ser um empreendedor? Empreender nada mais é do que realizar. Muitas das vezes nós ouvimos no nosso dia a dia, como pessoas comuns do dia a dia, fulano de tal empreendeu fuga da polícia. Então, empreender nada mais é do que realizar. Então, um empreendedor nada mais é do que um realizador. O empreendedor é aquele que realiza alguma atividade. Então, muitas pessoas elas empreendem por oportunidade e muitas pessoas empreendem por necessidade. O que seria um empreendedorismo por necessidade? Olha, eu não tenho emprego, eu não consigo arrumar serviço, então ao invés de caçar um serviço, eu vou produzir um serviço para mim. E tem pessoas que empreendem por oportunidade. Elas entendem, elas encontram uma oportunidade de mercado, alguma coisa que ninguém está fazendo e elas migram para aquele nicho de serviço. Então, basicamente, todo o empreendedorismo, ele vai buscar sempre resolver algum tipo de problema. Então, se eu quero gerar uma ação empreendedora, principalmente é porque eu estou querendo resolver algum tipo de problema. Um dia, o proprietário da Nubank, ele estava numa fila muito grande lá na Argentina e ele enxergou um problema. E qual era o problema? Ele ficava horas e horas na fila para abrir somente uma conta corrente no banco que ele estava ali frequentando. O que ele viu? Poxa, uma oportunidade. E qual que é a oportunidade? Eu vou criar um aplicativo de banco e por meio desse aplicativo eu vou entregar uma solução mais rápida para o meu cliente. Então, dentro do empreendedorismo, existem duas palavras muito comuns. E quais são essas duas palavras? Inovação e criatividade. Inovação e criatividade. O povo brasileiro é tido como um povo muito criativo, enquanto a partir do povo brasileiro ele não é tão inovador. E qual é a diferença, então, entre inovação e criatividade? Quando eu falo de criatividade, eu falo somente de ter boas ideias. E quando eu falo de inovação? Inovação é quando eu consigo pegar essa ideia que eu tive e transformá-la em dinheiro, capital, empresa e negócio. Então, criatividade é ter ideias, inovação é transformar essa ideia em realizações práticas, do tipo, eu posso transformar essa ideia em um produto, eu posso transformar essa ideia em um serviço, eu posso transformar essa ideia em um processo. Por exemplo, a empresa Uber, aqui no Brasil, ela ganhou popularidade alguns anos atrás. Sempre existiu esse serviço de táxi, sempre existiu esse serviço de entrega de pessoas. Em contrapartida, alguém teve uma ideia num serviço diferente e num processo diferente por meio de um aplicativo. Então, o Uber foi uma empresa de ação empreendedora. Da mesma forma que ela foi inovadora, ela teve muita criatividade, inovando em seu serviço, inovando também em seu processo. Então, caminhando para o fim, nós temos aqui 3 ferramentas onde nós trabalhamos esse processo de criatividade e inovação dentro da ferramenta chamada Design Thinking. Então, dentro do Design Thinking nada mais é do que uma abordagem, uma metodologia, uma técnica onde nós focamos principalmente na necessidade do cliente, não na necessidade do empreendedor, do empresário, mas na necessidade do cliente. E dentro dessa abordagem existe a prototipagem rápida, onde nós idealizamos algumas situações, fazemos testes e colocamos no mercado. Idealizamos algumas situações, realizamos testes e novamente colocamos no mercado. E a partir disso também nós temos uma inovação aberta. Se no passado as empresas elas faziam produtos para os seus clientes, hoje as empresas elas fazem produtos com os seus clientes. Hoje os clientes eles fazem parte do momento de execução na tomada de decisão na construção de um produto. Eles não somente recebem um produto final realizado pela empresa X, Y, Z. Então, finalizando aqui o nosso momento, nós temos o pensamento do Design Thinking. E como que o Design Thinking acontece, então, finalizando a nossa aula? Todo Design Thinking ele vai pegar um problema inicial, já que toda ideia inovadora ela trabalha em cima de um problema. E por meio dessa ideia, nós fazemos uma pesquisa de mercado, para entender com empatia qual é a necessidade do cliente. A partir do momento que eu entendo com empatia, faço uma pesquisa, eu começo a fazer uma síntese para entender de forma mais sintetizada, resumida, aquilo que efetivamente o meu cliente ele precisa.
A partir do momento que eu tenho uma síntese por meio dessa pesquisa, eu tenho um ponto de vista. Com base nesse ponto de vista, aí vem o momento de brainstorming, ideação de grandes e grandes ideias. É o momento onde eu reúno a equipe faz um brainstorming, uma tempestade de ideias com base no problema que eu tive de solução por meio da ideação. E finalizando, eu vou convergir agora para a definição, para entregar um produto final, para resolver essa proposta e solução para ser entregue para o nosso mercado. Então, de forma bem simples e resumida, nós entendemos que o Design Thinking ele tem sempre um problema inicial, realizado uma pesquisa de mercado, por meio dessa pesquisa de mercado existe uma síntese para resumir aquela pesquisa que foi realmente efetivada, e por meio dessa pesquisa nós temos a ideação, que é o momento do brainstorming, e finalizando esse momento de ideação nós temos a definição do problema em si, aonde nós entregamos a proposta e a resolução desse problema. Minha gente, até aqui tudo bem? Tudo certo? Então, finalizando a aula, nós temos, por exemplo, a Airbnb, onde tinha um grande problema, que era a falta de hospedagem para muitas pessoas em determinada região. Eles levantaram o problema, fizeram uma pesquisa de campo, sintetizaram o problema, tiveram grandes ideias, que era a criação de um aplicativo, e a partir disso eles definiram a solução desse problema, entregando um aplicativo que hoje é muito utilizado por grande parte da população mundial. Minha gente, finalizando aqui, eu tenho a dizer para vocês que o empreendedorismo, então, nada mais é do que ser um realizador, por meio de necessidade ou oportunidade, e o pensamento Design Thinking, então, ele vem como uma solução inovadora. Assim como foi para a Airbnb, o Design Thinking ele vem como modelo de negócio, como uma ferramenta para ajudar a enxergar melhor o nosso negócio por meio de algumas tomadas de decisões. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação.